honra de estar aqui. E eu não falo só em meu nome, eu falo em nome da igreja. Não estamos todos aqui, mas tem uma boa parte aqui. Tem uma outra parte lá na igreja, em um evento jovem. Deus abençoe esse lugar, é um prazer. É um prazer se tornar uma igreja sem placas. Não são as placas que nos definem, irmãos. É Jesus. Ele nos une. As placas às vezes nos separam, mas Jesus nos une. E eu quero te dizer que a gente está aqui unido por Ele, por causa dEle e para Ele, amém? Deus te abençoe. Quero aqui fazer alguns agradecimentos. Eu queria conhecer as pessoas que oraram por mim essa semana. Eu recebi através do apóstolo William muitas pessoas que tiraram um tempo aí para estar orando pela minha vida. Deixa eu te conhecer, você pode ficar em pé? Você orou por mim? Você que orou por mim, fica de pé aí, deixa eu te conhecer. Está alguém de pé? Então levanta a mão aí para eu poder te ver. Ah, aqui, lá, intercessão. Deus abençoe vocês. Há um poema chamado Pegadas na Areia. Vocês conhecem? Já ouviu falar? Esse poema vai tratar de um tempo de luta, aonde nos momentos mais difíceis aquele homem percebe que por um tempo ele andava com Deus e havia duas pegadas, a dele e a de Deus. Mas ele começou a perceber que certas ocasiões de muitas lutas só havia um par de pegadas e não dois. E ele começou a questionar, no tempo bom tem dois pares de pegadas, no tempo ruim só tem um par. E aí, num questionamento com Deus, Deus falou com ele aqui: no tempo ruim eu estava carregando você no colo, eram só os meus, você não suportaria sem a minha presença. Essa semana a gente está muito sensível lá em casa, numas aflições desse tempo presente. A gente recebeu um diagnóstico do Léo que não eram bons. E por conta disso a gente começou uma jornada para entender o que se tratava aquilo. Uma enfermidade autoimune. E a gente precisava entender tudo aquilo. Isso foi sexta-feira passada. E aí toda hora chegava uma oração. E eu não me cansava de lembrar disso, né? De que há momentos em que o Senhor nos pega no colo, irmãos. Nós somos homens, seres humanos. A gente chora. A gente sente dor. A gente sente frio, necessidades. E eu quero dizer aos irmãos que foi uma bênção na nossa vida. Léo não pôde estar aqui, nem Silvia. Ele precisou tomar uma vacina. Aliás, tomou umas 6 vacinas de sexta-feira para cá. Aliás, de terça-feira para cá. E ontem ele tomou uma que mexeu um pouquinho com ele. Ele está com 38 de febre agora. A Silvia preferiu ficar com ele. E eu falei com ele: fica com ele aí, que eu vou lá. Mas está tudo bem, está tudo no controle. A gente já descobriu que o nosso plano dá todo o tratamento. Sabe, não vai faltar nada, irmãos. Não vai faltar nada, Deus é bom. Sabe, quando você pensa assim, Deus só cuida dos mínimos detalhes. Eu passei muitos anos da minha vida sem plano de saúde, mas muitos anos. Nunca aconteceu nada. Todas as vezes que a minha casa precisou de uma intervenção médica, nós tínhamos plano de saúde. Então eu quero dizer a vocês, ore por nós. Um tempo aí de algumas angústias, mas daqui a pouco vai passar. Amém? Então Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Flávio, obrigado. Queria te agradecer na frente da igreja. Obrigado pelos dias que você foi lá na igreja. Dedicou um tempo lá pra gente, no telão. A gente está com o telão também mapeado lá. E foi as mãos do Flávio como equipe lá. Obrigado. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua disponibilidade. Eu queria falar um pouco sobre o
seguinte tema, irmãos. O Espírito Santo veio para ficar. Pastor, o senhor tirou isso da sua cabeça? Não, está na Bíblia. A gente vai trilhar em alguns textos bíblicos aí. Ele veio para ficar entre nós. Não é ocasional, não é uma visita temporária. Não foi só lá em Pentecostes, em Atos. Não foi só lá em Pentecostes, nas festas. Ele veio para ficar. Você pode glorificar a Deus por essa certeza? Eu estava ouvindo o pastor William falar aqui um pouquinho antes, e parece que ele estava lendo aqui o contexto do início da palavra. Irmãos, a gente vive dias em que a igreja precisa mais do que nunca voltar a ser igreja. Voltar para o lugar que ela nunca devia ter saído. Voltar para a torre de vigia, que é o nosso lugar. Para o lugar da sentinela, para o lugar da busca, para o lugar do sobrenatural. Parece que a gente não precisa mais. A religião não sustenta os corações na fé, irmãos, e nem no verdadeiro Deus. A rotina da religião vazia não transforma vidas. Nós não temos um culto aqui rotineiro porque somos religiosos. A gente está aqui semana após semana porque cremos que Deus está aqui. E por causa dele nos reunimos, e no nome dele nos reunimos. Precisamos voltar a ser dependentes, a ter necessidade da presença dele. Você tem necessidade de Deus? Você precisa de Deus? Você entende que o Espírito Santo está aqui? Você entende que há de acontecer e tem que acontecer algo além de uma reunião de pessoas que se conhecem? Que precisa acontecer o sobrenatural, além daquilo que eu e você não podemos fazer. Isso é ser igreja. É crer que nós estamos aqui, em uma atmosfera profética, tão extraordinária, que a gente pode ir além das nossas limitações humanas, além daquilo que pedimos ou desejamos. O livro de Atos não é apenas um livro de uma história antiga, mas ele é um modelo da igreja viva, da igreja atual, cheia do Espírito Santo e cheia de Deus. E eu vou trilhar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos. O sobrenatural não é apenas, e nem foi apenas para os apóstolos no passado. Trilhar a Bíblia não é apenas trilhar um livro histórico que conta de um Deus que fez muito através dos povos que estão aqui registrados. Mas trilhar esta palavra é ter a certeza que Ele ainda hoje faz na minha vida. E talvez a minha história não entre aqui, mas em cartas vivas sejam narradas dia após dia de um Deus que ainda hoje faz milagres. De um Deus que ainda hoje faz uma intervenção sobrenatural. O que falar do amigo Espírito Santo? Seja ruá, seja pneuma, seja espírito, hebraico, grego, latim. O conhecimento do Espírito Santo precisa ser maior que a letra, irmãos. Maior que o conhecimento linguístico. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que decidiu, escuta isso, que decidiu fazer morada em mim, em você. Irmãos, eu não estou falando de um anjo. Eu
estou falando que a terceira pessoa da Trindade escolheu habitar em mim e em você. Há um Deus, ou há o Deus habitando em você. E isso te faz ser extraordinário. Porque se eu sou casa de um Deus que pode todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Show. 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: ou você não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, que ele veio de Deus e não de você mesmo? Irmãos, a gente precisa voltar a ter consciência disso. Parece que eu estou falando de uma coisa comum, mas sabe qual é o problema? O problema é que nós transformamos os nossos cultos por lugar comum. Pegamos a presença e transformamos a presença por comum. E não é comum estar aqui. Não é comum ser templo do Espírito Santo. Não pode ser. E a gente vai precisar redesenhar a igreja, para a igreja voltar a entender o grau de importância que é reunir no nome dEle, estar aqui por Ele e para Ele. E aí talvez a gente consiga de novo voltar a ver sinais, prodígios e maravilhas se manifestando em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, porque Ele está aqui. João 14, 16, 17 vai dizer assim: eu roguei ao Pai, palavra de Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não foi por um tempo. E presta atenção nessa oração de Jesus, nessa palavra de Jesus: eu vou rogar ao Pai que lhe dê um outro Consolador, que fique com vocês para quê, irmão? Para sempre. Significa te dizer que essa palavra me alcançou. Eu e você estamos dentro do para sempre. Então eu posso te afirmar diante da Bíblia que não é uma visita. Ele veio para ficar. O Espírito da verdade, que lá fora, irmãos, o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas eu e você, nós sabemos, porque Ele habita conosco e está entre nós. Jesus Cristo, Ele é o nosso Consolador. E assim como Ele, o Espírito Santo é o outro Consolador, que é igualmente ao primeiro. A gente precisa entender isso aqui. A palavra grega usada em João 14, 16, para outro, aqui, ela quer dizer outro do mesmo tipo. Quando Jesus diz, eu vou pedir que mande outro Consolador, Ele está dizendo, eu vou pedir que mande outro, mas outro do mesmo tipo, da mesma essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, outro igual. Então Ele estava dizendo, na verdade aqui, a palavra allos. Esse outro aqui quer dizer outro do mesmo, e não a palavra heteros, que quer dizer outro de uma outra coisa. Então você precisa entender que quando Jesus nos deixa o Espírito Santo, Ele deixa outro como Ele entre nós. Então eu posso te afirmar que o Emanuel está aqui.
Deus conosco está aqui. O Espírito Santo é outro Consolador do mesmo tipo, da mesma essência, do mesmo poder, do mesmo trono, do mesmo Deus. E Ele decidiu, irmãos, habitar no Sérgio, habitar em você, cheio de defeito, cheio de dificuldade. Talvez algumas empresas nesse país não nos escolheria para ser seus funcionários, mas eu quero te dizer que Deus te escolheu como casa. Você é morada de Deus aqui na terra. O Espírito Santo habita em você. Aleluia! Mas pastor, então, amém, vamos embora. Não. Olha o que John Beverly vai dizer. John Beverly vai dizer: o Espírito Santo é a pessoa mais esquecida no ministério da igreja. Uau. Aí deu ruim. Irmãos, é uma tremenda verdade. Infelizmente. Porque a nossa falta de percepção de que há um Deus habitando em nós nos faz viver muito mais o natural do que o sobrenatural. Francis Chan diz no seu livro Deus Esquecido, em uma narrativa de um dos trechos do livro, ele diz: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, de uma maneira bem estratégica, eu levaria os frequentadores das igrejas a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Porque se eu não entender que Deus está aqui, irmãos, essa reunião é uma reunião comum, como uma reunião de sindicato, como uma reunião política. Nós não somos uma reunião de sindicato. Nós não somos uma reunião política. O que nos traz aqui é Ele. É Ele. Francis Chan continua dizendo: se a igreja quiser transformar o mundo, ela vai precisar antes ser transformada em uma comunidade que vibre sobre a força do Espírito Santo. Uma conversão urgente para dar um basta no sincretismo religioso. A gente vai precisar de novo voltar a temer a presença de Deus. Você já teve uma experiência em que você falou assim: meu Deus, eu acho que vai dar ruim para mim, vou ser consumido aqui. Você já teve uma experiência assim? Não sei, na sua casa, no monte, eu já tive algumas, mas eu quero te falar de duas. Teve uma época lá na igreja que o apóstolo Ezi fez uma convocação aos pastores, que a gente, não sei se você estava nessa época lá ainda, que a gente tinha que nas madrugadas botar terno, tomar banho, fazer barba, botar terno e se apresentar para Deus de madrugada. Você estava nessa época, não? E a gente começou a fazer, né? Ordem se cumpre, né, irmão? Acabou, ordem dada é para ser cumprida. E a gente começou a fazer aquilo. Mas teve um dia, era naquele tempo assim que poderoso Deus estava bombando. Tinha um negócio acontecendo nessa canção do Cirilo. E teve um dia que eu estava no quarto lá de casa, que é um escritório nosso, e a Silvia e o Léo estavam dormindo no outro quarto, e eu comecei a ter medo. Me veio um temor, porque a impressão que eu tinha que o quarto se encheu da presença de Deus. E eu me lembro que eu corri para a parede
E eu fiquei na parede e já não fechava mais os olhos. E eu ficava olhando o quarto, porque a impressão que eu tinha que estava quase me tocando. E eu me lembro que com terno e tudo, eu fui para a cama e encostei na Sílvia devagarinho, porque eu estava com medo de ser consumido. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Se nós buscarmos, vamos achá-lo. E vamos viver experiências extraordinárias e sobrenaturais. Certa feita eu estava numa igreja ministrando, junto com o Ministério de Louvor, na igreja do Apóstolo Galhardo. E em um dado momento Deus nos levou para ministrar sobre cura. E todo o ministério estava ministrando cura nas pessoas. E de repente a pastora Luciana vem com alguém, mais duas mulheres, e fala: você pode orar por ela? E eu pensando: mas por que eu tenho que orar por ela, né? Tanta gente tem que orar, vai ter que ser eu, né? Qual o teu problema? Ela falou: ela é cega. Aí dá ruim, né, irmão? Porque não é uma dor de cabeça. Aí tu já teme, né? Fala: bem, que seja feita a vontade de Deus, né? Se tu não foi curado, irmão, é vontade de Deus. E aí tu fica ali numa situação difícil. E eu me lembro, eu estava todo de preto, e eu falei para ela, ela estava de olhos abertos, porém ela não via. E eu falei: fecha os seus olhos. Em nome de Jesus, quando você abrir novamente, você vai dizer a cor da minha roupa instantaneamente. Sabe aquela coisa que você fala e depois você pensa assim: o que eu falei? Meu Deus! E eu falei: abre os olhos, em nome de Jesus. Qual é a cor da minha roupa? O senhor está de preto. Então, o quê? Meu irmão, a gente também se assume. Não é da gente, irmãos, é de Deus. Então a gente fica impactado também. E aí eu comecei de novo a sentir essa presença. E eu comecei a querer me esconder, porque a igreja começou a glorificar. A irmã saiu correndo e começou a correr a igreja. E eu fui para um canto do altar, fiquei lá no cantinho, parado lá pensando: não foi eu. Eu não quero roubar isso para mim. Eu quero me esconder, porque foi o Senhor e eu sei disso. Eu sei disso. E a pastora Luciana está me catucando. E eu pensando: meu Deus, me deixa quieto aqui, né? Não me catuca. E aí uma hora, né, você levanta. Eu falei: pois não, pastora Luciana. Ela também não andava. E ela estava correndo. Irmãos, eu creio que a gente precisa viver isso de novo. Essas coisas precisam acontecer no nosso meio, toda hora, por nossa causa não, porque Ele está aqui. Mas a gente vai precisar achar Ele primeiro, reconhecer Ele primeiro, dar o lugar devido primeiro para a presença. E a hora que Ele se sentir à vontade, nós veremos que é uma reunião diante da presença manifesta. Bill Johnson vai dizer: nossa conexão com o Espírito torna possível as coisas impossíveis. Não podemos nos acostumar com o lugar comum. Porque o nosso Deus não é comum. O Espírito Santo não é uma recompensa. Entenda isso. Não é uma recompensa para aqueles que têm bom comportamento. Não é um prêmio a ser dado. O Espírito Santo é uma dádiva
para quem tem sede, para quem quer achá-lo, para quem está disposto a buscá-lo, para quem quer ter uma intimidade, para quem quer reconhecê-lo. E essa palavra também é do Bill Johnson. Precisamos reconhecer e conhecer melhor o Espírito Santo, prosseguir em te conhecer, porque Ele, irmãos, é o novo Paracleto, é o outro Consolador do mesmo halos, o Deus enviado a nós para sempre. Significa que foi nas festas bíblicas, foi em Atos dos Apóstolos, e é hoje aqui na Betel. É para sempre. É o Deus que decidiu continuar conosco. Eu vou ao Pai, mas vos darei outro de mim mesmo, para ficar com vocês para sempre. Atos 2, de 1 a 4. Acompanha comigo a leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, repartidos por eles línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero fazer alguns pontos com os irmãos a partir dessa palavra. Primeira, Pentecostes é a promessa cumprida. Lá em Joel, capítulo 2, 28, ele disse: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia. Pentecostes, irmãos, não foi um evento que aconteceu lá atrás, não foi um evento ocasional ou aleatório. Pentecoste é o início de um derramar do Espírito Santo de Deus, que começou anos atrás. Outrora foram outros irmãos, agora Ele está derramando sobre mim, sobre você. Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E em Atos 2 foi a confirmação de um Deus que promete e um Deus que cumpre. Você tem promessa de Deus? Fique tranquilo. A promessa mudará as circunstâncias, porque a promessa é mais forte que as circunstâncias. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Eu disse isso para o Léo. Eu falei: Léo, ele falou comigo: pai, mas como é que vai ser daqui para frente? Vai ser do mesmo jeito, mas não vai mudar nada, porque aquele que prometeu é fiel. E não muda nada, irmãos. E eu vou falar disso lá no final. Ainda hoje é o tempo de vivermos o cumprimento do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui sendo derramado nos nossos dias, sobre toda a carne, sobre toda a igreja, desde os que mamam até os mais idosos. Ele está aqui para sempre. Não é visita,
Número 2, o Espírito Santo é o fundamento da igreja. O fluir dos nossos cultos não tem a ver com uma agenda humana. Quando a gente permite, Ele faz do jeito dele. De vez em quando Ele usa a nossa agenda, só para dizer, estou te usando. Estou usando você. Atos 2, de 42 a 47, vai dizer assim: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Tem uma coisa que me incomoda hoje, irmãos. É como a igreja é tratada aí fora. Eu não sei você, mas me incomoda demais quando alguém se levanta sem conhecer o Deus que habita na nossa igreja, sem nos conhecer, e fala mal da gente. Eu tenho problema com isso. E eu sou uma oposição declarada. Eu sou um defensor da noiva. Ela não precisa, porque ela já tem o noivo. Mas o Espírito do mesmo halos habita em mim, e ele me constrange a também me angustiar com isso. Mas aí Deus vai dando estratégias para a gente voltar ao lugar, o lugar da igreja. Uma delas foi a caminhada da paz. Porque em meio a um terror, onde o Estado não podia mais dar jeito, o Espírito Santo dá jeito. O Espírito Santo que habita na igreja dá jeito. E sabe qual foi o testemunho, irmãos? Estávamos aguardando a igreja. Uau, você não vai glorificar por isso? Estávamos aguardando a igreja. Agora a gente não era mais mal falado. Agora havia um povo aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É isso, e pergunta quando vai voltar de novo. Mas sabe o que eu leio, irmãos? Eu vejo Deus falando: eu estou levando vocês de volta para o lugar que vocês nunca deviam ter saído. É sobre mim, é sobre a minha presença, é sobre o meu derramar, é sobre o meu sacrifício, é sobre a minha mesa, é sobre a cruz. E aí eu vejo Deus nos empurrando, sabe, para o lugar da igreja. Então deixa eu te dar uma boas novas. A Bíblia vai dizer que não vai melhorar. A Bíblia vai dizer isso. Então eu quero te falar que não vai melhorar, senão eu estaria mentindo. Mas eu vou te dizer algo: aqui vai melhorar. Se eu e você o buscarmos, vamos achá-lo. E nós vamos voltar a ser a última fronteira desse mundo. Eles virão à igreja procurar socorro.
E o Senhor será, através da igreja, o socorro bem presente. Eu estou me sentindo sendo levado para esse lugar. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus nos levando de volta para o lugar do concerto, de volta para o lugar da igreja, de volta para o lugar da profecia, de volta para o lugar da unção, de volta para o lugar da presença, de volta para o lugar do derramar, de volta para Pentecostes. Senhor, fica à vontade entre nós. A igreja, irmãos, nasceu do Espírito e do fogo, e não de uma força humana. A igreja não tem nada a ver com Roma. Entenda isso. A igreja do Senhor não nasce em Roma, nasce no céu. Não tem a ver com estrutura, com o templo, com modelos, com coisas, com talentos, com o que você mais puder imaginar. Apesar que tudo isso é importante. Vocês mesmos estão ampliando as tendas. E graças a Deus, porque não cabe. A pior coisa é botar cortina no meio da igreja, porque não está dando, de tanta cadeira vazia. Agora, quando a gente está ampliando, amém. Mas isso não é o fundamento. A gente amplia por Ele. A gente mexe em estrutura por Ele. A gente cria modelos para Ele. Nossos talentos é para Ele. É tudo por Ele. O fundamento, irmãos, precisa ser daquele que convence da justiça e do juízo, daquele que consola, daquele que ajuda. Uma das traduções no original para o Espírito Santo é o amigo que te pega pela mão. Não é amigo que vai no caminho e de repente você dá uma topada. É o que te pega pela mão e caminha com você lado a lado. Atos 2 mostra uma igreja cheia de amor, temor, poder, perdão, comunhão, generosidade, salvação. Tudo isso é fruto de uma igreja que carrega a presença. Não dá para ser teatro. Não dá para fazermos como que parecesse ser, sem ser. A igreja precisa revelar, irmãos. Revelar o quê? O fruto da presença dele. E qual é o fruto lá em Gálatas? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. E aí o texto vai terminar dizendo assim: e se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Sabe aquela máxima assim, ó? Eu piso no teu pé e digo, eu sou assim mesmo. Não. Se eu digo que ando no espírito, o que eu carrego ele, eu também tenho que andar por ele. Então o Sérgio, ele vai ter que morrer para que ele apareça. Sabe qual é a nossa missão, irmãos? É que o mundo veja Jesus. A minha responsabilidade é que o mundo nos veja. A gente saiu da consulta ontem e a gente resolveu ir para o Barra Shopping, andar um pouco, bater um papo em família, conversar um pouco sobre tudo que a gente tinha ouvido do médico. E lá eram umas 7h30, a gente saiu do consultório do médico. Desde as 5 estávamos lá. E quando foi umas 22 horas, quase 22h30, a gente resolveu ir embora. E aí eu estou saindo no estacionamento.
Tinha um rapaz lá. Nunca vi. Aí ele me apontou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Posso te entregar uma palavra? Pode. Estou aqui há 2h30 tentando ir embora e Deus não deixa. Aí fala aí. Desenrola o manto, né? Deus te plantou num lugar e entregou um montão de coisa. E a gente estava conversando hoje com o Davi. Eu falei: Davi, testificou tudo. Sabe qual a conclusão que eu tiro, irmãos? Se nós não sairmos do lugar, Deus virá a você. Não é eu que preciso ir na irmã do coque. É o coque que vem até mim. O rapaz nem tinha coque. É sobre isso. A igreja conhece a minha história. Eu não nasci num lar cristão. A nossa casa era uma casa espírita. Frequentávamos semanalmente centros espíritas. A minha irmã, mais velha, ela foi dada pelo meu pai, recém-nascida, aos espíritos, ou aos demônios. E aí meu pai adoece aos 43 anos de idade e morre. Só que os demônios tinham dito que ele não morreria. Ele morreu. Minha irmã tinha o cabelo abaixo da cintura, dedicada a um espírito. E naquele dia, movida por uma revolta, minha irmã corta o cabelo aqui, próximo à cabeça. O que a Bíblia vai dizer sobre o diabo, irmãos? O diabo vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir. O diabo se manifesta e diz: é a última vez que vocês vão ver ela viva. E a minha irmã cai em um sono profundo por dias e dias e dias, sem levantar de uma cama. Meu pai já morreu quase há 50 anos. Aquele tempo aqui no Jardim Paraíso, o máximo que a gente conseguia de ajuda era um farmacêutico. E a gente pediu um farmacêutico para ela em casa. Ele deu uma adrenalina nela, uma injeção. Nada. E a gente via a minha irmã virando um esqueleto em cima da cama. Não abria os olhos. Até que uma vizinha que trabalhava com a minha mãe, como bordadeira, ouviu a história da minha mãe, lá da antiga Santa Rosa. E aí, batistona, ela tinha uma amiga da Assembleia de Deus, irmã Ruth, do coque. Essa era do coque. Essa era baixinha, sombria na mão. Rutinha. Sombrinha na mão, bolsinha aqui do lado, pequenininha, mais ou menos 1,20 m por aí. Pequenininha, irmão. E ela bate lá em casa. Eu vim correndo, minha casa era um corredor grande, lá no Paraíso. Os quartos de um lado, cozinha atrás, sala na frente. Eu vi aquela senhora lá no portão. Não a conheci, mas aconteceu algo. Quando eu passei pelo quarto da minha irmã, a minha irmã estava sentada. Falei: ué. E aí uma voz rouca falou: não deixa ela entrar. Quem mandou ela vir aqui? O céu. E aí naquele dia, irmãos, nós descobrimos algo. Que existia um Deus mais poderoso que qualquer espírito. E a irmã Ruth entrou lá em casa com 1,20 m, mas cheia desse Deus. E sabe qual foi o final da história? Libertação, banho tomado, janta, habitou em família. Minha irmã está viva até hoje.
Uma mulher. Era a única coisa que não saía da minha cabeça quando garoto. Como pode? Uma mulher pequenininha. E ele com medo dela? Eu não sabia ainda. Ele não estava com medo dela. Ele estava com medo de quem habitava nela. O Espírito Santo habita em você. Terceiro, o Espírito Santo nos dá força e direção. Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, no Jardim Botânico, em Vila São João e até os confins da terra. João 16:13 vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. É poder. Aquele dia, o Evangelho entrou lá em casa. Eu não sabia que Deus me conhecia, que Deus conhecia a minha casa, que Deus conhecia a minha família. Irmãos, Deus mudou a nossa sorte. O que era morte, o edito de morte, foi transformado em um edito de vida. E uma nova constituição foi colocada sobre a minha casa. E deixa eu te falar sobre isso. A constituição dos céus é uma constituição superior. Toda e qualquer constituição abaixo dos céus é inferior, seja ela espiritual ou terrena. Então eu quero te dizer que basta o Senhor dizer: chega dessa bagunça no Brasil, que chega. Por quê, irmãos? Porque é uma constituição superior. Aí a gente está aqui como igreja achando assim: a gente vai penar, a gente vai sofrer, a gente vai morrer. Ô meu irmão, a gente está debaixo de uma constituição superior. Você acha mesmo que é isso que vai acontecer com a igreja e com o Brasil? Vai nada enquanto tiver uma igreja que ora, que jejua, que intercede, que milita, que faz 12 horas de oração e louvor. Enquanto tiver, basta Deus dizer: chega. Naquele dia essa constituição chegou sobre minha casa. Havia um edito de morte. Não acorda mais. Não acorda mais até o Senhor dizer: acorda. E aí eu descobri que a gente tinha falado para outros, né? Falou para a Thalita lá: menina, acorda. Mas ela está morta. Tá nada, tá só dormindo. Essa parada aconteceu lá em casa. Disse Jesus: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito nos capacita, irmãos. O Espírito nos dirige. O Espírito nos consola. O Espírito nos convence. O Espírito intercede por nós. Você é templo do Espírito Santo. Não podemos viver a vida cristã roboticamente, religiosamente, deixando a vida levar como a vida leva eu, vindo para cá como se você estivesse indo para um shopping ou para um encontro com amigos. Não, irmãos, a gente está vindo para um encontro com o Deus vivo. Não há um túmulo do nosso Deus para ser visitado, porque o que há está vazio. Quando você vier para cá, venha sabendo que Deus está aqui por tua causa. E por causa disso, esse ambiente é o ambiente mais propício para ver milagres, para ser o sobrenatural. Precisamos de novo do sopro, do ruá de Deus sobre nós. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. E tendo dito isso, ele soprou e lhes disse: recebam o Espírito Santo.
receba o Espírito Santo. Que o ruá de Deus invada a tua vida. Que você seja cheio de Deus. E aí tem alguns alertas aqui na palavra. Efésios 5:8 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa passagem, irmãos, ela advoga contra a embriaguez e sugere que você, na verdade, seja cheio de Deus. Mas aqui embriaguez não necessariamente pode ser colocado apenas como bebida. Mas aqui eu posso parafrasear esse texto e te dizer que tudo aquilo que te afasta de Deus toma o lugar do Espírito na tua vida. Você está se enchendo de quê? O que te alimenta? O que você tem sido desafiado e se alimentado? O que tem embriagado a tua vida? Por que ainda você não está vivendo o natural no sobrenatural? Por que os sinais, prodígios e maravilhas são tão poucos hoje vistos no nosso meio? Deus está sendo enfraquecido? Deus está diminuindo? Ou somos nós que estamos nos distanciando dele? Pentecostes, irmãos, é um chamamento de volta à presença. É um chamamento para de volta nos interessarmos por ele de novo. Temermos em tocá-lo indignamente. Parar de ser crente meia boca. Fingir que somos e não somos. Porque Deus nos deu esse lugar aqui para pastorear, irmãos. E deixa eu te falar uma novidade que você ainda não sabe. Isso não é responsabilidade só do apóstolo William, é sua também. Porque se Deus te plantou aqui, você foi plantado aqui para cuidar desse povo. Deus não abre uma igreja por acaso. Deus abre uma igreja porque Ele tem uma missão daquela igreja para aquele lugar. Então tome o teu chamado. Se revista de poder. Busque o Espírito Santo. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Liberte os cativos e oprimidos. Põe em liberdade. Fale aos angustiados, aos depressivos. Derrame sobre eles óleo de alegria. Irmãos, esse é o papel da igreja. Eu não tenho problema com a psicologia. Não tenho problema. Pode ir. Mas eu tenho problema quando as pessoas perderam Deus de vista. Então assim, vai no psicólogo. Mas vem aqui que eu vou derramar óleo de alegria sobre a tua vida. Para quê, irmãos? Para te pôr em liberdade. Esse é o papel da igreja. Escuta algo que o pastor Marco Antônio Joaquim falou sábado no aniversário de ministério lá da igreja. Babel era um lugar de confusão, onde ninguém entendia nada. Pentecoste resolve Babel. Enquanto Babel aponta para a confusão, Pentecoste aponta para o entendimento. E todos entendiam tudo que o Espírito Santo fazia. Pentecostes aponta para a unidade da igreja. Se formos um, ninguém nos para. Se formos um, esse bairro verá a glória de Deus nas nossas vidas. Se formos um, ninguém para a igreja. Eu roguei ao Pai,
que vos dê outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Bill Johnson diz: não entristeça o Espírito Santo, porque quem entristece cumpre um mandamento focado no pecado, em pensamentos, atitudes e ações. O nosso problema em não reconhecermos o Espírito Santo é problema de caráter. Não apagar o Espírito Santo é um mandamento que se concentra no aspecto cooperativo do nosso relacionamento. Retrata a parte da paixão da nossa caminhada com Deus. O nível que nós estamos hoje, ele vai anunciar o nosso nível de paixão. Se somos poucos apaixonados, pouco de Deus. Se somos muito apaixonados, muito de Deus. Bill Johnson ainda vai dizer: quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa e ele permanece ali, é porque o Espírito Santo foi recebido com honra. Uau! E eu quero terminar aqui com algo que tem me visitado esses dias. Há 30 anos atrás, eu me lembro como se fosse agora, eu pedindo uma mensagem a Deus. E eu queria uma mensagem em Apocalipse 4. A saga do trono. E semana passada, eu não costumo pregar fora, irmãos. Eu sou muito pastor local. Quase não saio. Essa semana eu saí 2 vezes. Semana passada, esse texto me veio ao coração. Essa mensagem. Eu lembro disso. E eu queria terminar aqui, porque eu acho que aqui é o cerne do porquê a igreja está na condição que ela está. Olha o que diz Apocalipse 4, de 9 a 11. Toda vez que os seres viventes dão glória a Deus, honra e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Olha aqui para mim. A física vai dizer que não é possível colocar 2 corpos no mesmo lugar. É isso? Não pode. Não tem como. Ou você bota um ou bota o outro. Quando eu olho para a cena dos anciãos, se prostrando diante de Deus e colocando as suas coroas no chão, naquela época o que Deus me trouxe ao coração era, eles estavam se prostrando, mas estavam prostrando também o governo. Porque coroa aponta para governo, reinado. Não é isso? Então pensa comigo, eles não estavam só se prostrando. Eles estavam se prostrando, mas agora também estavam dizendo para ele: o governo que nós representamos, a autoridade que está nos governando, nós colocamos sobre os seus pés. E como não tem como nós colocarmos 2 corpos no mesmo lugar, irmãos, se tem alguma coisa que te governa e que Deus ainda não te governa, a gente precisa mudar esse negócio. Pastor, mas você está falando de quê? Estou falando de tudo. Tudo aquilo que é de Deus e que tem governado a tua vida. Seja uma enfermidade, seja um adultério, seja uma pornografia,
se te governa, o governo de Deus ainda não está sobre você. Então o que os anciãos estão nos ensinando é: coloque diante de mim quem te governa, para que eu governe sobre quem te governa. Pastor, mas o que isso tem a ver com Pentecoste? Simples, irmãos. O Espírito Santo não pode governar uma casa que já está habitada. Então parece tudo bem. A gente finge que é santo, finge que cultua, finge que é de Deus. E parece que um dia não vamos ter que prestar conta disso. Mas nós vamos. Então o que eu estou querendo te dizer hoje aqui é o seguinte: não pode haver um governo sobre o governo de Deus. Todos têm que estar debaixo. E eu quero encerrar essa minha palavra esta noite, te desafiando. E pastor, mas o que vão pensar de mim? Irmãos, eu sei o que os céus vão pensar de você. Mas meu desafio essa noite para você é: deposite a coroa que te governa. A primeira coisa que eu fiz no sábado, nós recebemos a palavra na sexta-feira, eu me prostrei com a minha família, e eu disse para o meu Deus: essa doença não nos governa. A gente quer depositar essa coroa e dizer que o Senhor é Senhor sobre a doença, sobre as nossas vidas. Então eu não sei, irmãos, o que te governa. Eu não sei o que te paralisa. Eu não sei o que tem enchido você, tem te embriagado. Mas eu sei de algo. Deus está te chamando para te encher do Espírito, para te encher dele, para governar a tua vida, para ser Senhor da tua vida. E eu queria te desafiar esta noite. Queria te convidar a ficar de pé comigo. Chorei, mano. Então vai. É ele? É ele? É ele? Pronto. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos. Quem te governa, irmãos? Só você e Deus talvez saiba. E talvez o diabo também. Quantos sonhos de Deus estão paralisados? Porque ao invés de você estar cheio da presença, você está embriagado com governos que precisam hoje se submeter ao senhorio do Senhor. Senhor, Tu estás aqui. E hoje nós vamos fazer, Senhor, como a cena da sala do trono. Iremos depositar na Tua presença governos, autoridades que nos governam. E quando nos prostrarmos, estaremos colocando coroas de autoridades que ainda estão sobre as nossas vidas, mas que hoje, Senhor, nós vamos dizer profeticamente aqui: estamos devolvendo a autoridade e o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Estou preparando um caminho. Se você precisa depositar coroas aqui, sai do teu lugar. Endireitando as... E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também.
O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.